Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor está, de facto, no meio de nós e é o nosso descanso e o nosso refrigério no meio do calor da vida. Sempre que nos juntamos para celebrar esta presença do Senhor no meio de nós, celebramos a sua vitória. Ele venceu aquele último inimigo que mais nos pode dar medo, a morte. E por isso, sempre que celebramos a Eucaristia, somos desafiados a sair daqui sem medo, a enfrentar a vida sem medo, mas a confiar neste Jesus que tem uma mão sempre pronta para nos estender e nos auxiliar. Por isso vamos ao seu encontro, por isso vamos preparar o nosso coração para o encontrar, reconhecendo, em primeiro lugar, o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé na sua vitória. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Jeremias. Palavra que o Senhor dirigiu ao profeta Jeremias. Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve um livro, todas as palavras que eu te disse. Assim fala o Senhor. É incurável a tua ferida, a tua chaga não tem remédio. Ninguém se interessa por ti para defender a tua causa. Para uma úlcera há remédios, mas para ti não existe cura. Todos os teus inimigos te esqueceram e nem perguntam por ti, porque eu te feri como fere o inimigo e o castigo foi severo, por causa das tuas grandes culpas, dos teus inúmeros pecados. Porque te queixas da tua ferida,
do teu mal que não tem cura. Foi pelas tuas grandes culpas, pelos teus inúmeros pecados, que eu te tratei assim. Assim fala o Senhor. Restaurarei as tendas de Jacob e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e a fortaleza reedificada no seu verdadeiro lugar. Deles sairão hinos de louvor e brados de alegria. Multiplicá-los-ei e não mais serão reduzidos. Exaltá-los-ei e não mais serão humilhados. Os seus filhos serão como outrora. A sua assembleia será estável diante de mim e castigarei todos os seus opressores. De entre eles surgirá um chefe, do meio deles sairá um soberano. Chamá-lo-ei e ele virá à minha presença. Aliás, quem arriscaria a vida aproximando-se de mim, diz o Senhor. Mas vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Os povos temerão, Senhor, o vosso nome, todos os reis da terra, a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Escreva-se tudo isto para as gerações futuras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada, lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Os filhos dos vossos servos hão de permanecer
e a sua descendência se perpetuará na vossa presença, para ser proclamado em Sião o nome do Senhor, e em Jerusalém o seu louvor, quando se reunirem todos os reinos para servirem o Senhor. Quando o Senhor restaurar Sião, manifestará a sua glória, manifestará a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, vós sois o Filho de Deus, vós sois o Rei de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois de ter saciado a fome à multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Vem, diz Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: Salva-me, Senhor! Jesus estendeu logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Logo que subiram para o barco, o vento amainou. Então os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Depois fizeram a travessia e vieram para a terra em Genezaré. Os homens do lugar reconheceram Jesus e mandaram avisar toda aquela região. Trouxeram-lhe todos os doentes e pediam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu manto. E quantos lhe tocaram
foram completamente curados. Palavra da salvação. Depois de termos escutado este Evangelho, fixemos o nosso olhar primeiramente em Jesus, que neste relato atravessa como que 3 cenários. Vemo-lo primeiro no monte, em oração, depois desce, caminha sobre as águas e finalmente em Genezaré tem estas atitudes de compaixão. Vemos um Jesus pleno de vida, pleno de força, capaz de enfrentar as dificuldades e capaz de se dar aos outros. Um Jesus que não se deixa abater pelo cansaço. Um Jesus, se calhar, um pouco diferente de nós, que muitas vezes precisamos deste tempo de férias e de descanso para retomar forças, porque já não temos capacidade para enfrentar os desafios da vida, porque queremos fazer o bem e as forças não nos chegam para tanto. Um Jesus cheio de vida e nós, às vezes, à procura da vida. Mas reparemos onde é que Jesus começou este caminho. Começou no monte, na intimidade com o Pai, nessa solidão com Deus. E é esta a fonte da sua força. Esta solidão, este momento de oração, é como a fonte deste rio de vida que é Jesus, que, descendo pelo monte, é capaz de encher a vida daqueles que estão à sua volta de bem. Se nós, estimados irmãos, estamos a precisar de vida, se nós muitas vezes queremos fazer o bem e já não temos forças para tanto, se queremos enfrentar as dificuldades da vida e já não temos capacidade de resistir, subamos ao monte da oração. Tiremos tempo para este estar a sós com Deus, que não será o repetir muitas fórmulas, não será o repetir muitas palavras, mas o saborear muito, o estar, o abrir o coração com aquele que nos conhece, com aquele que nos compreende, com aquele que tudo sabe de nós. Subamos ao monte da oração, para estarmos a sós com Deus, para descansarmos nele e aí termos força para enfrentar os desafios da vida e para fazer o bem que tanto desejamos. Mas além de Jesus, neste Evangelho também encontramos Pedro. E nós não precisamos de já ter estado em alto mar, num barco a afundar, para compreender Pedro. Quantas vezes na nossa vida nós já nos sentimos a afundar? Quantas vezes os desafios, as dificuldades da vida parece que são mais fortes do que nós e começam a afundar-nos e parece que já não há mais saída? Reparemos num pequeno detalhe que nos pode dar muita luz. Pedro caminhou sobre as ondas no meio da tempestade. Quando é que Pedro começou a afundar? Quando, vendo o vento forte, teve medo. Quando Pedro teve medo, então afundou. E porquê é que Pedro teve medo? E porquê é que nós temos medo? Porque achamos que aqueles desafios, aquelas dificuldades que temos à nossa frente, têm mais poder do que qualquer outra coisa. E têm mais poder do que Deus. Por isso é que temos medo. Nós só temos medo de algo que é mais forte do que aqueles que estão connosco. Se temos alguém forte connosco, nós não temos medo, porque agarramo-nos a essa pessoa forte. Foi aqui que se manifestou a pouca fé de Pedro. E a nossa pouca fé, estimados irmãos, não é termos dúvidas de fé, não é nós não sabermos o credo inteiro, é ainda não fazermos esta experiência de que Deus é mais forte do que qualquer onda, do que qualquer dificuldade,
do que qualquer desafio. E então entra-nos o medo, e então afundamos. Porque deixamos de estar a olhar para Deus, para olhar para as dificuldades, e tudo nos parece grande, e tudo nos parece mais poderoso do que qualquer outra coisa, e tudo parece que nos vai derrubar. Pedro, com a sua fragilidade, hoje ensina-nos que o caminho é não ter medo. E para não ter medo é preciso olhar para as dificuldades, certamente, mas saber que Jesus é mais forte do que elas. Do que Jesus tem mais poder do que qualquer desafio da nossa vida. Porque se juntarmos todas as dificuldades, todos os problemas, todos os desafios, o mais forte de todos esses desafios é a morte. E se nós estamos aqui a celebrar a Eucaristia é porque Jesus não ficou na morte, venceu a morte. E hoje vem ao nosso encontro, cheio de vida, cheio dessa vida que Ele tem com o Pai para nos estender a mão. Basta que nós, como Simão Pedro, digamos: Senhor, salva-me. O Senhor só espera isso de nós, para que voltemos a experimentar que Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa e que, por isso, não temos razões para ter medo. Não tenhamos medo, porque Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o vencedor da morte, está conosco todos os dias da nossa vida. Irmãos e irmãs, depois de saciar a fome à multidão e de a despedir, Jesus subiu a um monte para orar a sós e de noite caminhou sobre as águas e amainou o vento. Em docilidade ao Espírito Santo, peçamos ao Pai: Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos pastores da Santa Igreja, para que louvem o Pai, pelos catecúmenos e fiéis, para que sigam Jesus, e por todas as religiosas, para que o sirvam nos pobres, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que andam no mar, para que Deus os proteja, pelos que gritam com medo, para que Jesus os ouça, e pelos que têm pouca fé, para que o Espírito os anime, oremos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as primícias da guerra que continuamente renascem, levem os decisores políticos a construírem um mundo novo. Oremos, irmãos. Deus de bondade, ouvi-nos. Pelos que descobrem que a doença é incurável, por aqueles a quem todos os amigos esqueceram, e pelos que sentem que o Senhor está a seu lado, oremos. Pelas cidades reconstruídas sobre as suas ruínas, pelas famílias que voltaram a amar-se e a ser estáveis, e pelo povo de quem Deus é o Senhor, oremos. Pela barca da Igreja, para que o mar bravo não a afunde, por todos os que vão nela, para que cheguem ao reino, e pelos nossos doentes, para que Jesus os cure, oremos. Senhor, que tantas vezes nos tendes dado a mão, como vosso Filho a deu a Pedro prestes a afogar-se. Não vos canseis de nós, apesar da nossa fragilidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade. Porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vai em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação
e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Como filhos que não querem ter medo, cheios de confiança, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dissei uma palavra e cessa. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Nossa